boletim aqui. Eita. Pai, foto bonita aqui no boletim, bênção, Senhor. Eu não ponho a foto minha lá não, senão o povo não vai na igreja não, espanta. Abre sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 41. Quero compartilhar com o Senhor, com você, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, hoje ainda. Esse final de semana foi uma bênção para a minha vida, até porque eu achei que eu não tinha mais pique para andar com a moçada não, achei que já tinha ficado para trás, os cabelos já me deixaram, achei que a energia tinha ido também. Judiamos um pouco das crianças, viemos de micro-ônibus, fomos para Toledo. Micro-ônibus é uma coisa boa, desde que você não tenha 125 quilos. Aí você já precisa de macro-ônibus, que é o meu caso. Tivemos uma experiência tremenda com Deus ontem em Toledo, onde o Senhor nos abençoou grandemente ali. Hoje pela manhã, conheci a igreja do pastor Samuel, meu companheiro de sala, nos formamos juntos, estudamos juntos, e há muito tempo não via Samuel. E foi uma alegria estar ali com ele também. E hoje à noite, está aqui nessa igreja. Eu visitei essa igreja em meados de 97, 98. Não tinha nada a ver com o que está aqui hoje. Eu confesso para você que em 97, 98, eu não lembro nem na praça. Eu falei, os homens tão bons, mandaram fazer uma praça nesse período. Mas é que eu vim de noite. Na época eu era representante comercial, viajava nessa região. E eu passei por aqui, frequentei aqui algumas quintas-feiras à noite em que eu estava aqui durante aquele período. E foi bênção também. E hoje, para mim, é uma alegria voltar para compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, compartilhar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Desde ontem, Deus tem sido bondoso demais comigo, porque todas as vezes que pastores saem para pregar em outras igrejas, tem aquela preocupação: o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Eu não posso ficar, eu não conheço a realidade da igreja, mas o Senhor conhece o que eu vou dizer. E ontem, para pregar em Toledo, eu estava com o coração apertado, preocupado. A moçada cantou uma musiquinha no ônibus. Eles não sabiam que eles estavam me inspirando ali, falando do bom pastor e das ovelhas. Na hora veio um texto no meu coração. Eu falei, Senhor, é isso aqui? Será que é isso aqui? Mas ainda estava indeciso. O pastor Léo, de manhã na devocional, leu o mesmo texto. Eu falei, isso é de Deus? Esses dias nós estávamos na igreja, lá semana passada, eu com um texto no coração para pregar na igreja, a igreja que eu conheço, minha igreja. Mas eu não estava com certeza. Senhor, é isso? A dirigente da escola bíblica abriu o texto, leu o mesmo texto de manhã. Eu falei, isso é de Deus. À noite, o pastor Fábio foi orar, orou o tema da mensagem. Eu falei, opa, é só chegar e fazer o apelo agora, está na bênção? Hoje de manhã a mesma coisa, Deus direcionando, e vindo para cá. Hoje à tarde, o pastor acompanhou ali, eu com a minha esposa, me ajuda, amor, estou orando, o que Deus quer falar com a igreja, tal. E nós buscamos no Senhor, e Deus trouxe no meu coração, e ainda assim eu estava um pouco inquieto. Até me perdoa, pastor Edinaldo, estava lá no gabinete do pastor Edinaldo, lá meio tenso, meio inquieto. Pastor Edinaldo abre o culto falando, se você entrou aqui com o coração apertado, se você entrou aqui quebrado, o Senhor tem uma palavra para você. Obrigado, porque eu quero falar sobre consolo e esperança com o seu coração. Se você entrou aqui quebrado, apertado, é com você mesmo que eu quero falar. Isaías 41, versos 8 até o 10. Isaías 41, de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido muito bondoso para conosco nesse final de semana. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos guardou nas viagens que fizemos, o Senhor nos guardou nesse intercâmbio. Conhecemos gente boa, preciosa, lavada e redimida no sangue de Jesus.
conhecemos gente que vai morar no céu, Senhor, e que vai estar conosco celebrando na Tua presença. Obrigado por essa igreja que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor nessa noite. E eu lhe peço, Pai, que em nome de Jesus, pela sua bondade, misericórdia, o Senhor traga uma bênção especial para os corações das pessoas aqui. Que eles saiam daqui edificados, fortalecidos pelo poder do Espírito do Senhor. Que eles saiam daqui revigorados para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua mensagem, que a Tua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se uma história de que na Romênia, alguns anos atrás, dentre todas as famílias que vivem naquele lugar, havia uma família especial que procurava demonstrar muito carinho uns para com os outros. E o pai daquela família, ele tinha apenas um filho. Ele era viúvo, sua esposa o Senhor já tinha levado, e ele depositava todo o amor na vida daquela criança. E durante todo aquele período que essa criança foi crescendo e desenvolvendo, por conta até mesmo dele não ter a presença materna, o pai falava para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Todo dia, toda manhã, em todos os instantes que aquele menino acordava, que o pai levava ele para a escola, que o pai caminhava com ele, ele olhava nos olhos daquele menino e falava: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Certo dia, logo após ele caminhar com seu carro, deixar o seu filho na escola, aquele homem saiu rumo ao seu trabalho, e enquanto ele estava no meio do caminho, ele sentiu a terra meio estranha, os abalos meio estranhos, e de repente ele ouve na estação de rádio que o centro da cidade havia sido acometido por um grande terremoto. E o epicentro daquele terremoto ficava exatamente onde era a escola do seu filho. Aquele homem desesperou-se. Aquele homem ficou apavorado, e ele virou seu carro a toda potência e começou a ir em direção àquela escola, mas o trânsito já estava bastante truncado, muito difícil, e os sinaleiros começaram a falhar, e faltava energia, e havia carro de bombeiro, carro de polícia, ambulância, desespero por toda parte. Aquele homem não aguentava mais, com seu coração apertado, pensando no seu filho, e ele largou o carro no meio da rua e saiu correndo em direção à escola. E quando ele chega no portão da escola, aquela cena aterradora. Não havia sobrado pedra sobre pedra. Toda aquela escola abaixo, ruínas, escombros por todo lado, e veio uma voz no seu ouvido, ele dizendo para o seu filho logo de manhã: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. E a partir daquele momento, aquilo começou a atormentar a vida daquele homem. Ele falava: meu filho estava nessa escola e eu não estava com ele. Eu menti, eu falhei, e tomado por um desespero muito grande, aquele homem entrou naquele portão da escola e foi perfazendo todo o caminho que ele fizera há pouco, levando seu filho para a sala de aula, e ele foi passando por cima de colunas quebradas, paredes derrubadas, até que ele chegou mais ou menos no lugar onde ficava a sala de aula do seu filho, e num ato de desespero, com aquela voz no ouvido, dizendo: haja o que houver, eu sempre estarei contigo, aquele homem começou a pegar os pedaços de tijolo, pedaços de parede, pedaços de pedra, areia, e começou a arrancar com as mãos, e os seus dedos já estavam em carne viva, e os bombeiros chegaram falando: saia daqui, você vai atrapalhar, você vai causar um problema, você pode até morrer. Mas nada demovia aquele homem daquele lugar, e passou toda a manhã com aquela voz no ouvido: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. E as pessoas que estavam do lado falavam: por que esse homem está aí? Ele é doido. Ele falou: não, meu filho está aqui, eu preciso tirá-lo desse lugar. E num ato de desespero, aquele homem continuou com aquele negócio todo, e os bombeiros pediram para que ele descansasse um pouco, e passou da hora do almoço, ele não foi almoçar, e aquilo entrou tarde adentro, e a promessa que ele fizera a seu filho lhe renovava as forças e o impulsionava a continuar no trabalho. Haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. Isso não saía dos seus ouvidos. Muitos pediam para que ele saísse daquele lugar, ele corria riscos de morrer, mas ele não abria mão, porque o alvo do seu coração, o seu amor, o seu filho, estava ali dentro. Haja o que houver, eu nunca me esquecerei de você. Ele imaginava o que estava passando no coração do seu filho. Meu pai mentiu para mim. Será que se meu pai estivesse aqui, isso teria acontecido?
Algumas vezes nas nossas vidas, nós temos esse sentimento de imaginar que Deus se esqueceu de nós. Existem algumas circunstâncias que os terremotos vêm e o epicentro é bem na sala da nossa casa. E a coisa começa a ruir, e a coisa começa a complicar. Há alguns terremotos que têm o seu foco maior no nosso trabalho, e a gente fica amedrontado, fica preocupado, e pergunta, será que o Pai se esqueceu de mim? Quando a vida desmorona ao nosso redor, nós temos uma tendência de imaginar que nós fomos esquecidos por Deus. Já aconteceu com você? A doença bate na porta da sua casa. Eu lembro de uma propaganda muito antiga, aqueles que nasceram de 74 para lá vão lembrar disso daí. Você que não nasceu em 74, você não vai lembrar muito não, que você era muito novinho. Mas eu gostava demais de uma propaganda que era das casas pernambucanas. Primeiro ouvia aquele barulhinho. Falava, quem bate? É o frio. E aquela musiquinha, não adianta bater. Eu não deixo você entrar. Tem gente mais de 74 aí. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Já quase faliu, a casa pernambucana já venderam. E a propaganda fica aqui. Na hora da adversidade, parece que nós temos aquele sentimento. Não adianta bater porque eu não vou deixar entrar. Mas às vezes a adversidade arromba a porta da nossa casa. E quando a gente vê abalo no nosso casamento, abalo os nossos relacionamentos, abalo os nossos filhos, há alguns filhos de crentes que estão orando há muito, perdidos pelas drogas. Eu não sei se acontece isso nessa igreja, e se acontecer, você dobra o seu joelho e esteja na brecha de oração com esse irmão, com essa irmã. Às vezes nós, como crentes, temos uma tendência terrível de julgar. Se tivesse cuidado melhor do filho. Às vezes é verdade, se tivesse mesmo, mas agora ele precisa de ajuda. Agora não precisa de juízo. No momento da adversidade, nós temos uma tendência a imaginar que as coisas acabaram para nós. O livro de Isaías é um livro fantástico. E alguns escritores, alguns estudiosos da Bíblia nos dizem que esse livro é dividido basicamente em 3 partes. E a partir do capítulo 40 de Isaías, Isaías começa a trazer uma profecia exatamente para o povo que estava preso, para o povo que estava cativo, para o povo que havia perdido a sua perspectiva de vida e estava necessitado de uma restauração do Senhor. Aquele povo que havia saído para a Babilônia sentia-se quebrado, esquecido, desanimado, desamparado, julgado, condenado por Deus. E muitas vezes nós nos sentimos assim, quando as coisas dão errado, a gente fala, a mão de Deus pesou aqui em casa. O negócio complicou, a coisa piorou. Apareceu as mazelas do meu lar, da minha vida. Muitas vezes nós achamos que Deus está longe de nós, mas Deus traz uma palavra de ânimo para os corações. Deus começa reafirmando ao seu povo que, não obstante a grande tribulação pela qual eles estavam passando, não obstante até mesmo a desaprovação de Deus para com os seus muitos pecados, o Senhor, com o seu amor tremendo, continuava intacto sobre a vida deles. Daí nós olhamos os versos 8 e 9 e vemos ali, mas tu, Israel, servo meu, Jacó, a quem elegi. E nós percebemos que Deus nos chamou. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te chamou, ainda que o mundo esteja desmoronando ao redor da sua vida. Ainda que as coisas na sua casa estejam indo de mal a pior, ainda que você esteja vivendo um casamento de fachada, e pode acontecer com você também. Tem muito crente que em casa não conversa nem com o esposo, nem com a esposa, e ele vem para a igreja, veste aquele sorriso 42, sabe? Passa aquele colgate que traz o sorriso junto com a escova de dente, que enquanto ele vai abrindo assim, então tá bom, agora vamos. Mas dentro de casa as coisas estão complicadas. Tem muito filho que está aqui sem conversar com o pai. Tem gente que está aqui com medo de perder emprego, ou já perdeu, não sabe o que vai fazer da vida. E aí, como nós vamos fazer? É nessas horas que a gente precisa começar a aprender a colocar em prática aquilo que nós cremos. Como bons presbiterianos, nós cremos que o amor de Deus é imutável em toda e qualquer situação. Deus está presente, nos abençoando, porque Ele nos elegeu, Ele nos chamou para si, Ele nos escolheu, e Ele nos diz, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E é por isso que eu quero trazer para você hoje palavras de ânimo para momentos de luta.
Se o terremoto chegou no quintal da sua casa, na sua vida, no seu namoro, no seu relacionamento, eu quero trazer palavras de ânimo para você. E a primeira palavra de ânimo que eu encontro nesse texto é o Senhor dizendo para aqueles que estão abatidos: não temas. Palavra boa, né? Não temas. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer para ele: não temas. Está passando por adversidade, diga assim: não temas. Está passando por lutas, diga: não temas. Tem problemas? Não temas. O texto da palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. O que é o temor? O que é o medo? O dicionário Aurélio nos diz o seguinte, que o medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça, de um susto, de um pavor, de um terror. O medo é aquela sensação de que a nossa vida está perto do fim, de que todas as circunstâncias boas e positivas das quais imaginávamos que seríamos alvo, já não mais acontecerão para nós. Medo é quando a gente sente aquele frio interno, imaginando assim: agora não tem mais jeito. Agora as coisas acabaram. O fato de nós termos a presença de Deus conosco é imprescindível para que nós afastemos a presença do medo do nosso coração. O Senhor diz aqui: vocês não tenham medo, por quê? Porque eu estou contigo. É Deus que está no nosso lado mesmo no meio dos terremotos da vida. É Deus que está dentro da nossa casa, consertando as coisas que estão estragadas. Algumas vezes é Deus que leva as coisas a estragar. Pastor, Deus não faz isso com ninguém. Faz sim. Em Osés ele mesmo diz: eu faço a ferida e saro. Mas quem faz a ferida? Eu, o Eterno. Jeremias ele fala assim: o vaso que estava ali na mão do oleiro estava meio ruim, o que o oleiro fez? Quebrou o vaso todo, para fazer dele algo melhor. Muitas e muitas vezes o Senhor está nos quebrando, nos lixando, nos tratando no meio da tribulação, para que nós aprendamos a confiar mais nele. E é por isso que ele fala: não temas, eu estou nesse negócio, eu estou com vocês. Verso 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Sou eu, Deus, quem vejo as suas tribulações, quem vejo os seus problemas. Sou eu, Deus, que sonda a tua mente quando você coloca a cabeça no travesseiro e vira do lado e não consegue dormir. Sou eu, Deus, que sonda até aquela oração que você não consegue fazer. Já aconteceu com você de orar e não conseguir orar? Você começar a enrolar com Deus ali assim, Deus, Aí você vira tentando imaginar que Deus está bravo com você. Deus está sondando o seu coração. E o Espírito Santo está levando para o Senhor, com gemidos inexprimíveis, aquilo que você não consegue sequer dizer. E a Bíblia nos mostra que nós não devemos temer, porque Deus está conosco, Jesus está conosco, Ele é o Emanuel, conforme nos afirma Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Esse é o Jesus em quem nós cremos, conforme nos afirma lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Nos momentos das nossas maiores lutas, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, porque é Ele mesmo quem nos promete. Mateus 28:20. Eis que estou convosco quando? Todos os dias. Você pode dizer todos os dias. Diga, todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não se esquece dos seus. Por isso, uma palavra de ânimo para o seu coração que chegou aqui hoje abatido. Pastor, meu casamento está por um fio. Nós estamos ali por um fio. Não importa a espessura desse fio. O que importa é que esse fio seja feito de Deus, porque ele não vai arrebentar, não. Pastor, eu estou aqui com a minha vida financeira em frangalhos, destruída, acabada. Pastor, eu estou aqui, mas em casa a coisa está complicada. Relacionamento com o pai, com a mãe. Eu estou aqui orando, pastor, estou aqui no culto, mas eu não sei onde meu filho está. Não sei que hora vai chegar. Não sei como é que anda minha filha. Não temas, eu sou contigo. Mesmo no meio das tribulações, mesmo depois do terremoto, Deus continua lá. Segunda palavra que eu quero trazer de ânimo para o seu coração nessa noite. Se você chegou aqui abatido, afligido, cansado, destruído, é a palavra: não te assombres.
Primeiro, você não precisa ter medo. Segundo, você não precisa ter nem espanto. Não te assombres. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não te assombres. Olha para ela. Fala, não te assombres, não. E Deus fala por que nós não precisamos nos assombrar. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha que tremendo. Você não precisa ter medo, porque você não está sozinho na estrada. O bom pastor está contigo. Ele caminha contigo no lado. Salmo 23 diz que ainda que você ande no vale de sombra de morte, Ele está contigo. Digo mais, no Salmo 23, quem te leva para passear no vale da sombra de morte é o pastor que está te levando pela mão. Mas Ele está contigo, não te abandona. Depois ele fala, então também não se espanta não, porque eu sou o teu Deus, aquele que criou a terra, aquele que falou, haja luz, e a Bíblia nos diz que houve luz. Aquele que fez separação entre águas, aquele que separou o céu, separou a terra, fez o sol, fez a lua, fez as estrelas. Eu, o Criador, o Todo-Poderoso, estou com você, então não se espante. Espanto é aquele sentimento de incapacitação diante da dimensão dos problemas da vida. Sabe quando você chega e vê aquele problemão para resolver, você fala assim, vou dar conta não. Coisa aqui está complicada, eu preciso aqui de um milagre mesmo. Coisa está feia para o meu lado. Eu sozinho não aguento. É fruto de uma projeção do tamanho do problema contra a capacidade que nós temos de resolver esse problema. Isso é o espanto. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de espanto. Por exemplo, quando o povo de Israel voltou de espiar Canaã, você lembra? Números 13, dos versos 25 a 33, em especial o versículo 33, quando os espias vieram trazendo a Moisés o resultado daquilo que eles viram. Eles falaram que a terra era boa, manava leite e mel. O povo veio carregando cacho de uva em dois. Um varão atravessado, assim, aquela ufona no meio ali e tal. O presbiteriano é a mais, porque o presbiteriano gosta de comer, uma bênção. O presbiteriano, na hora que viu um cacho de uva daquele, ela falou, imagina as costelas de boi para assar. Se as uvas é daquele tamanho, os bois devem ter uns 5 metros de altura. Só que olha o relato que eles falaram. Também vimos ali gigantes. Olha só, o povo trouxe o relatório. Mas nós vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Isso é o quê? Espanto, assombro. Olha, tudo aquilo que Deus falou é verdade, mas rapaz, tem gigante lá. Nós não vamos vencer eles não. Nós olhamos para nós e comparamos com a situação daqueles homens. E nós nos vimos como gafanhotos. Nós ficamos diminuídos com aquela visão. Outro exemplo bíblico é quando o exército de Israel estava diante de Golias. Todo dia, 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite, vinha Golias e subia no monte, um homem de praticamente 3 metros de altura. Falava, tem homem aí em Israel? Cadê o macho desse lugar aí? Vem para cá lutar comigo. E todo dia a Bíblia diz que o povo de Israel estava espantado. Olha o que diz ali em 1 Samuel 17, 4, 8. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio acompanhar os filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Era homem para mais de metro. Eu tenho 1,84, o cara era um Alessandro acima. 2,90 Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos, o capacete. Imagina a cabeça do santo varão. Capacetinho de 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Isso aqui é a NVI que traz essa tradução. Eu te pergunto, para que falar 7 quilos e 200? É para pôr medo mesmo. Você vai ficar medindo as gramas. Fala, meu Deus, 7 quilos e 200 gramas. O seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem e manda vir lutar comigo. Vamos para 1 contra 1. E o povo se espantou. Porque o povo olhava para Israel e falava, não tem ninguém desse tamanho. Olha o tamanho de Golias. E eles ficaram amedrontados. Porque o problema era maior do que a sua capacidade de resolver.
Olha outro fato tremendo que a gente percebe lá em 1 Reis 19, 1-4, que foi o desafio de Jezabel para o servo do Senhor Elias. Elias já tinha detonado, gente. Elias tinha mandado fogo literalmente ali no negócio. Elias chegou a brincar com o Baal, falou: é o seguinte, Baal está dormindo, vamos gritar mais alto, e talvez ele não esteja escutando, vai que ele está dormindo no quarto do fundo lá. Vamos gritar mais alto. Acontece que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como ele matara os profetas à espada, 400 homens. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprovesse, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida foi e chegou-se a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. O homem tinha matado aqueles profetas todos e começou a temer diante de Jezabel, porque a mulher era terrível. Ele falou: o problema é muito maior do que eu posso resolver. É por isso que quando o Senhor fala não te assombres, Ele diz o porquê. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não importa o tamanho do seu problema, aquele que está contigo é o Criador dos céus e da terra. Eu sou teu Deus, em todas as situações difíceis e complicadas da vida, diante de cada cidade fortificada, diante de cada gigante, de cada ameaça de morte, nós temos que alimentar o nosso coração com a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, o Criador. Nós não servimos a uma divindade qualquer, nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Por isso nós não devemos nos espantar, mesmo no meio das adversidades mais duras, porque o Senhor está conosco em todos os lugares. Ele é o nosso dono, Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso eu quero animar o seu coração. Está enfrentando problema? Não tenha medo. O problema é maior do que você pode solucionar? Entrega para Deus, que é maior do que qualquer problema. Então a primeira palavra é: não tenha medo. A segunda palavra: não te assombres. Não importa qual seja a dificuldade. Pastor, eu preciso de um milagre. Você serve ao Deus que é especialista em fazer milagres. E sabe quando os milagres acontecem? Hoje nós temos vivido dias em que há uma banalização do milagre. Parece que milagre é pipoca feita a cada 5 minutos, que você vai fazendo ali. Parece que milagre é algo que acontece a qualquer instante, a qualquer segundo, a qualquer momento. E não é bem assim. Pelo menos não é assim que as Escrituras nos mostram. Milagre é a ação de Deus, quebrando padrões humanos e naturais, diante de situações onde o Senhor será glorificado por não haver possibilidade alguma da ação do homem. Isso é um milagre. E vou dizer para você, nem sempre os milagres acontecem. Pastor, isso é falta de fé? Não. É porque milagre é um ato excepcional da presença do Eterno para manifestar a sua glória. Isso é milagre. Nós devemos crer nos milagres, porque o Deus que faz milagres, Ele tira coisas de onde não existem. Ele não tira coelho da cartola, Ele faz o coelho e faz a cartola. Com Ele não tem magia, com Ele há poder de manifestação da divindade. Por isso nós podemos não nos espantar, porque o Senhor está conosco. E a terceira palavra que eu quero deixar de ânimo para o seu coração nessa noite é: fique firme. Não esmoreça não. Continue firme, crendo no Senhor. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: fique firme. Fique firme, não desmoreça não. Fique firme. Porque a Bíblia nos mostra: porque eu te fortaleço, diz o Senhor, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Você fica firme porque não é a sua força que te põe de pé. O que te põe de pé é a força de Deus. É Ele que está contigo e te levanta pelos braços. É Ele que está contigo e te habilita a fazer aquilo que você não é capacitado.
É Ele que faz brotar a planta, que traz a chuva no tempo certo. É Ele que nos dá o sustento. Porque Deus nos fortalece. Olha só, Ele diz 3 coisas: Deus te fortalece, Deus te ajuda e Deus te sustenta. Força nós precisamos para enfrentar os momentos mais complicados da vida. Lembra de Estevão, primeiro mártir da era cristã? Homem de Deus, que foi apedrejado, inclusive aos pés do apóstolo Paulo naquele momento, antes de Paulo ter uma experiência transformadora com Cristo Jesus. A Bíblia nos fala de Estevão, que ali no versículo 55 de Atos 7, começa de 51 a 60 essa porção do texto, mas no versículo 55 diz: mais de Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Verso 59 diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute pecado. Com estas palavras, adormeceu. Força de ver Deus, mesmo no momento que possa nos levar à morte. E eu quero dizer um negócio para você, não é para te pôr medo, não, mas para fazer pensar. Você não foi feito para ficar nesse mundo. Você está aqui de passagem. Eu temo, e falo isso sempre na minha igreja, moçada que é de prova, eu temo que hoje as igrejas estejam preparando o povo mais para ficar aqui nessa terra do que para ir morar no céu. Eu temo que no leito de morte de um irmão amado, querido, a gente fique muito mais preocupado em inventar algum motivo para tentar fazer algum milagre do que consolar o coração dele e falar assim: o Senhor vai te receber na glória eterna. Fui visitar um irmão, cunhado de uma irmã da igreja. Ele estava com câncer terminal há anos. E aquele momento era o momento de ir embora. Ela falou: pastor, vai visitar ele, orar com ele, consolar ele. Eu cheguei na porta do quarto, aquele homem já estava todo inchado. E ele falou: o senhor é o pastor, né? Eu cheguei na porta do quarto, ele falou: o senhor é o pastor? Eu falei: sou. Confesso que eu não sabia muito o que falar. Ele falou: que bom que o senhor veio aqui, pastor. E a lágrima corria do olho dele assim. E você vê que não era de emoção, era de dor. Ele fazia assim: que bom que o senhor veio aqui, pastor. Que bom. O senhor vai orar comigo, né? Joia, Senhor. Muito bom. Sabe por que é bom que o senhor está aqui? Porque eu quero dizer para o Senhor que eu só estou aguardando, meu Deus, me chamar. A hora que ele falar assim: vem, eu estou indo. Eu estou pronto, pastor. Eu falei: que consolo que eu ia levar para um homem desse. Eu cheguei lá, o homem saiu, eu saí de lá animado. Ele falou: só estou aguardando. E ele falou: sabe por quê, pastor? Nós somos feitos para ir morar com o Senhor. E de uma maneira ou outra Ele irá nos levar. E eu estou completamente fortalecido em Deus para o meu encontro com Ele. Força até na hora da morte. Parece que nós não queremos morrer, parece que o crente quer ficar para semente, já notou? Tem gente que está com 80, 90 anos de idade, aí está com problema de saúde, fala: ai, Deus me esqueceu. Esqueceu nada. Talvez Ele esqueceu de buscar. Não que eu quero que você vá agora, não é isso. Mas eu já vi crentes de 80 anos de idade brigar com Deus, porque falou que Deus não estava curando ele, e os 80 anos que Deus o sustentou. Pessoas que viveram na igreja e não se prepararam para o encontro com o eterno, e se prepararam apenas para ficar aqui. Estevão estava preparado para ir qualquer hora. O povo apedrejando e joga pedra lá no Estevão, o negócio fervendo. Ele falou: rapaz, eu olho e estou vendo o céu aberto. E Estevão, é pedra, não é céu. Ele falou: não é pedra, é céu, porque Jesus está lá e está me aguardando, e eu estou fortalecido para o encontro com Ele. Eu acho tremendo a palavra usada para a morte de Estevão. Porque ele morreu. Tomou pedrada e morreu. Mas a Bíblia nos diz que esse homem, cheio do Espírito Santo, adormeceu no Senhor.
O adormecer aqui tem um sentimento de descansar das suas lutas, das suas adversidades, dos seus problemas. É por isso que depois você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 14, diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, porque esses vão descansar em Deus. Não estou querendo que você morra não, tá? Ô pastor, essa aí é a palavra de ânimo para hoje? Morrer? Não, mas se o Senhor vier te buscar, que você esteja completamente preparado. Força. Segundo, eu te ajudo. Pedro, no meio de um problema danado, Pedro era pescador em cima do barco, estava acostumado com onda brava, e de repente vem uma tempestade, e o barco começa a chacoalhar para lá e para cá, e o barco vai afundando, e aqueles homens preocupados, Mateus 14, 30, 32, reparando porém na força do vento, quando Jesus chega primeiro para Pedro, no meio da tempestade, e o povo assustado, falou: é um fantasma. Eu falei: que fantasma? Nada, rapaz, sou eu, Jesus. Larga a mão desse negócio de fantasma. Sou eu aqui. Então, se o Senhor é Jesus, manda eu ir com o Senhor. Bora, desce do barco, vem para cá. Pedro pôs o pezinho na água. Você colocava o pé na água? Falei: Jesus, dá para você vir buscar aqui? Assim, sabe, o Senhor é Jesus, né? Não é difícil para o Senhor vir aqui. Pedro pôs o pé na água e começou a andar ali, e chegou perto de Jesus, cheio ali. De repente, Pedro percebeu o que ele tinha feito, e começou o vento bater. Ele olhou para cá, olhou para lá, e o vento, aquela onda subindo e descendo, e Pedro começou a preocupar, e teve medo, e começou a submergir, e gritou: Senhor, salva-me. Às vezes a gente é assim. A gente até começa a enfrentar o problema: não, eu estou com Jesus, e eu vou lá, e Deus vai me dar vitória. E quando você está lá no meio, o negócio está fervendo para o seu lado, ali você começa a olhar do lado: ah, Jesus, cadê a tal da vitória? Manda logo esse negócio aí, que está apertando. E você começa a balançar e afundar, e você fala: Senhor, me socorre. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mesmo quando a gente vacila na fé, o Senhor estende a mão. Falei: vem cá, você é meu filho, vou dar uns cascudos depois, tratar com você. Lá, e ele fez isso com Pedro, falou: mas morrer você não vai, vem cá, está aqui comigo. Ele nos ajuda. E por fim diz que ele nos sustenta com a sua destra fiel. Olha Elias, todo tristão, fugindo numa cena. Em outra cena você encontra Elias transformado. Ali em 1 Reis, capítulo 19, Elias está fugindo, mas no capítulo 17 você vê ele sustentado pelo Senhor. Deus falou: vai lá para o deserto que eu vou te dar sustento, Elias. Não se preocupe, vou mandar os corvos levar comida para você, e você vai ficar do lado de uma fonte, vai ter água boa para beber. Deus é aquele que faz o maná dar na sua casa todo dia. E se você está vivo até aqui, é porque o Senhor te sustentou. Sustentou com trabalho, com doação, com oração, com a bênção de Deus, com a família, com todas as formas como você chegou aqui. É Ele quem tem sustentado. Por quê? Porque Ele estende a sua destra fiel para nos proteger. E a destra fiel do Senhor significa o seu poder a sustentar as nossas vidas com as suas promessas a cada dia e a cada manhã. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com fardos pesados a carregar, com problemas a resolver, mas tem essa palavra de consolo para você: não temas, não te espantes e fique firme. Nós enfrentamos momentos de luto na nossa vida, e a palavra nos anima a confiar no Senhor, mesmo no meio dos mais duros terremotos. E falando em terremoto, aquele homem continuou a cavar. E continuou a cavar no seu trabalho, obstinado. O suor corria pelo rosto, as lágrimas estavam sufocando o seu coração. E os bombeiros falaram para ele: pode parar, desiste, você não vai encontrar. É impossível que haja vida nesse lugar. E ele estava com aquela palavra no seu ouvido: não importa o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. Foi então que no momento ele saiu, sentou numa coluna e começou a ensejar um choro mais profundo. E ele ouviu uma palavra bem lá no fundo, uma vozinha suave: papai, papai, eu estou aqui. Naquele momento o homem começou a chorar demais, porque ele falou: até as minhas emoções já estão me traindo. Meu filho se perdeu. E ele ouvia mais alto: papai, sou eu estou aqui.
E ele não queria acreditar naquilo que ele ouvia. E ele começou a dizer: é você, meu filho? E ele ouviu a voz: sim, pai, eu estou aqui. Eu estou com fome, eu estou com sede, mas eu estou aqui. E aquele homem completamente emocionado, chamando os bombeiros, falou: venham para cá, meu filho está aqui. E ele falou: você está sozinho? Ele falou: não, pai, tem muitos amigos meus aqui comigo. E aquele homem, junto com os bombeiros, tiraram. E ele pegou seus filhos nos braços e abraçava aquele menino. E beijava aquele menino. E quando ele estava indo embora, levando o seu filho pelas mãos para um carro de reportagem, falou: olha, vocês sobreviveram aos terremotos. Como foi? O menininho: eu quero falar. A criança é uma benção. Eu quero falar. Fala. Você não teve medo? Perguntou o repórter. Enquanto você estava ali no meio? Você não teve medo enquanto você estava soterrado? E o menininho disse: não, eu não tive medo. E eu falei para todos os meus amiguinhos que eles também não precisavam ter medo. Porque havesse o que houvesse, meu pai iria nos encontrar. Porque o meu pai jamais ia quebrar a promessa de estar comigo. Talvez você já sinta-se soterrado. Talvez você já esteja no meio dos escombros da sua vida. Deus não te desampara. Aquele que fez a promessa é fiel. Você pode descansar o seu coração nele. Meu irmão, minha irmã, se você tem enfrentado alguma adversidade que tem deixado seu coração vacilante, lembre-se da palavra e da promessa do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Fecha os teus olhos. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Talvez as circunstâncias em volta da sua vida tenham se tornado revoltas. Talvez o mar tenha tentado destruir o teu barco, tua casa. Talvez o terremoto já até chegou lá. E tem coisas que estão quebradas. Não importa quais sejam as circunstâncias que te cercam, Deus está contigo. Deus não abandona os seus filhos. Deus está presente para responder todas as nossas orações. Descanse nele. Confie nele. Peça para que o Senhor ministre ao seu coração. Te traga paz. Quero descansar em Ti, Jesus. Quero esperar em Ti. Quero estar com o coração entregue nas Tuas mãos. Não temas, eu sou contigo. Não te espantes, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. É o que o Senhor tem dito a você. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Descansamos em Ti, Senhor. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Levante do seu lugar e diga: se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Em meio a todos os problemas, Senhor, nós descansamos em Ti. Nossa alma está segura nas Tuas mãos, Jesus, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que esse Deus em quem eu creio é poderoso para guardar a minha vida, para guardar os meus sonhos, para guardar-me no meio das adversidades, Senhor. Ainda que os terremotos da vida venham sobre nós, ainda que o mar tente nos submergir, nós confiamos em Ti, Jesus, e descansamos em Ti. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, Senhor. É verdade, Deus. Descansarei, pois sei. Eu quero orar. Quero orar por você, pastor Geraldo, o senhor me permite. Se porventura você está passando por uma tempestade na sua vida, na sua casa, se as coisas têm desmoronado ao seu redor, queria convidar você a viesse aqui. Quero orar com você, para que Deus te abençoe, para que o Senhor te fortaleça, para que Deus te ajude, para que Deus derrame graça sobre a sua vida, para que o Espírito Santo do Senhor renove, que Ele renove seu casamento, que Ele renove seus sonhos, que Ele renove seus planos. Independente de quais sejam as tempestades, as adversidades, talvez você já sinta soterrado, talvez você olhe para a sua vida e só veja escombros. Deus tem renovação, Deus tem algo novo para a sua vida. Pastor Léo, pastor Edinaldo, os nossos presbíteros que estiverem, venham para cá, presbítero, estende a mão sobre o seu povo. Você pastoreia esse povo, meu presbítero amado. Nós vamos orar pelas igrejas do Senhor, pelas ovelhas do Senhor. Oh, Jesus,
Muitas vezes, Pai, nós sentimos o nosso coração desfalecendo, sentimos um nó na garganta, a angústia chegando na porta da nossa casa. Muitas vezes nós olhamos para o problema e nos vemos incapacitados de resolvê-lo, e nós nos vemos minorizados, pensamos em desistir, pensamos em olhar para trás, pensamos em largar os nossos dons, nossos ministérios, largar a nossa casa, largar a nossa vida. Mas, Senhor, em nome de Jesus, venha nos animar nessa noite, Senhor. Venha visitar-nos com graça, visitar-nos com poder. A Tua palavra nos diz que o Senhor está conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta com a Tua destra fiel. Por isso, Deus, pega-nos pela mão, como o Senhor pegou Pedro que afundava naquele mar, e levanta-nos, Senhor, leva-nos para a nova embarcação, e que o vento possa cessar, e que nós experimentemos da Tua presença, Senhor. Tudo que nós mais precisamos é de Ti, Jesus. Consola o nosso coração, direciona a nossa vida, Senhor. Renova a nossa casa, Deus. Traz de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, porque o inimigo vem tentando roubar, matar e destruir aqueles que são de Deus. Mas em nome de Jesus, o inimigo está derrotado, porque aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, nós cremos que o Senhor tem restauração de sonhos para este lugar, Deus. Foi o Senhor quem permitiu a reforma deste templo, foi o Senhor quem fez aquela nave grande que está lá em cima. Por isso, Deus, restaura a vida dos que estão aqui dentro, para que eles ganhem Cascavel para Cristo, Senhor, para que eles alcancem novos membros, para que a sua vida seja exemplo, e para que as pessoas vejam Jesus neste lugar, Deus. Pai, e agora, quando nós formos para os nossos lares, Senhor, nós saiamos daqui edificados. Que ainda que nós cheguemos na nossa casa e encontremos os escombros, tijolo caído, parede caída, que a gente possa olhar aquilo com uma perspectiva positiva, sabendo que o Deus do milagre está conosco, o Deus da reconstrução, o Deus que faz nova todas as coisas, irá renovar as nossas vidas. Pai, se tem casais aqui que estão quebrados, em nome de Jesus, que o Senhor renove nos seus corações aquele amor que os uniu, que os levou para o altar, Senhor. Se tem pessoas com a vida financeira quebrada, Senhor, não te peço riqueza, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, de forma que eles paguem as suas dívidas e vivam satisfeitos com aquilo que o Senhor tem dado, sem a necessidade de maiores dívidas e de maiores problemas. Prosperidade do céu. Pai, os filhos dos irmãos que estão longe do Evangelho, traz de volta, Deus. Busca de volta, Senhor, para que eles voltem e deem testemunho na Tua casa, na Tua igreja. E abençoa os pastores dessa igreja, Senhor. Abençoa o pastor Edinaldo, pastor Léo, pastor Alexandre. Abençoe cada presbítero dessa igreja com visão do céu, com a autoridade do Senhor. Abençoe a casa dos Teus servos, visita-os com graça, com poder, Deus, que eles tenham unção e autoridade do Senhor, para liderar o Teu povo para uma caminhada abençoada, uma caminhada santa na Tua presença, Senhor. E que quando chegarmos em casa, descansemos na presença do Senhor, renovados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, em nome do Senhor, Pai, confirmamos esta palavra que acabamos de ouvir, Senhor, e abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus, cada vida diante do altar do Senhor. Ó Deus, abençoa também o Teu servo, pastor, ó Deus, Alessandro Capelar, que volta com a sua equipe, a sua família hoje para Maringá, livrando e protegendo de todo e qualquer perigo, de todo e qualquer acidente, que os anjos estejam acampados ao redor e de redor, ó Pai, do carro, que os levará de volta para o seu lar e para a sua igreja. Ó Pai, que ele continue sendo um grande servo do Senhor, conforme tem sido até o presente momento. Obrigado, ó Deus, pela unção do Senhor que repouse sobre ele. Obrigado pelo Espírito Santo que usou, ó Deus, neste final de semana, para abençoar a igreja em Toledo, a igreja Peniel e aqui a Central, em nome do Senhor, Pai.
cada jovem seja recompensado pelo Senhor, que o pastor e toda a equipe sejam recompensados por Ti, dia a dia, Senhor, em nome de Jesus, e possamos realmente vivenciar a palavra que recebemos nesta noite, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está nos chamando, ó Pai, para o novo tempo, na presença gloriosa do Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e que possamos Te amar, Senhor, mais e mais, e desfrutar deste novo tempo, na presença do Senhor, em nome de Jesus. É assim que oramos e é assim que nós Te agradecemos. E agora, amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados, hoje e agora e para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Deus 10 abraços, amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Galera que está recebendo o pessoal de Maringá, às 10h30 aqui na frente, hein, gente? Às 10h30 aqui na frente.